Aí, turma aqui do Esporte por Esporte, a gente tá aqui, né, nas redes sociais para poder bater um papo sobre esse momento delicado e complicado que vive a seleção brasileira. Pois é, para quem imaginava que as eliminatórias seria uma tranquilidade imensa, não é bem assim. Quinto colocado apenas 10 pontos somados e a um ponto apenas atrás de seleções como Bolívia e Paraguai, correndo risco inclusive de nem ir para a repescagem. Por isso vamos conversar aqui com o nosso brilhante repórter Pedro Larroca para explicar, né, o que acontece. Pedro, por que a seleção brasileira está tendo um desempenho tão abaixo, mesmo tendo nomes como Vini Júnior, Rodrigo, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Endrick e tantos outros? Não, eu acho que a seleção hoje ela não vive só de um problema. Eu acho que talvez o maior deles seja o coletivo. A transição de um trabalho para outro, eu falo do Diniz para o Dorival Júnior, primeiro que ela foi muito mal feita. A gente está falando de um trabalho que é de um extremo, que mudou para um trabalho de um extremo completamente diferente. São estilos de jogos completamente diferentes de Diniz e também do Dorival Júnior. Diniz com aquela aproximação e o Dorival com um jogo mais posicional. Acho que a transição de um trabalho para outro que já começou muito ruim dentro da seleção brasileira. Um outro ponto, a falta do Neymar ela é muito sintomática dentro da seleção canarinho. Você tem hoje um jogador melhor do mundo, por exemplo, como o Vinícius Júnior, você tem um dos melhores, que é o Rodrigo, você tem uma baita promessa, que é o Endrick, os três jogadores que você citou, mas para mim, algumas escolhas do Dorival despotencializam o individual desses três jogadores. O Vini Júnior, por exemplo, ele recebe pouquíssima aproximação, diferente do que acontece no Real Madrid. No jogo contra o Paraguai, especificamente, o Rodrigo, para mim, ficou muito aberto na ponta direita. Essa não é a característica dele. Então, como eu disse, é uma mudança ainda de trabalho. Para mim, os jogadores sentiram demais essa transição do trabalho do Diniz para o Dorival, mas todos esses problemas que a gente tem hoje na seleção, Léo, para mim, parte muito mais de cima. A CBF hoje ela tem a CBF Academy, que é a formadora de técnicos para o futebol brasileiro, para você ter aquela licença, né, para você assinar a súmula, enfim, para você poder ser um treinador de futebol. E a CBF, em outrora, já foi atrás de um técnico estrangeiro. Para mim, isso é extremamente contraditório. Como é que você forma treinador e precisa buscar treinador em outra escola? Eu sou da turma que acho que o técnico da seleção brasileira tem que ser brasileiro. Mas hoje nenhum técnico brasileiro é capaz de fazer essa seleção jogar. Por isso, eu acho que a seleção tinha que se aproximar de um técnico que mais fica perto do Brasil. Para mim, Abel Ferreira, caso o Dorival saia da seleção hoje, poderia ser o técnico da nossa canarinho. Mas eu acho que tem que dar mais uma data FIFA para o Dorival, para ver o quão essa seleção consegue evoluir ou involuir. Se for a segunda opção, eu já trocaria o comando técnico para não ficar tão perto da próxima competição. E vai lembrar que, por exemplo, o Brasil não perdia para o Paraguai há 16 anos. Esse mesmo Paraguai só tinha feito um gol apenas, que foi na vitória para a Bolívia. Mas ontem o Paraguai conseguiu ganhar. E outra, agora nas próximas rodadas da seleção brasileira serão jogos-chave, né? Contra Chile e Peru, os dois lanternas dessas eliminatórias. Você acredita que o meio de campo precisa ser modificado, precisa ser mais criativo para não apenas trabalhar nas pontas, mas também explorar mais a parte central? O que você faria para que o Brasil possa, contra esses dois adversários, retomar aí as vitórias em um jogo um pouco mais convincente? Eu mudaria sim o esquema, Léo. Eu acho que você não pode descartar o esquema com 4 jogadores no meio, que era o que eu faria. Eu acho que o Brasil hoje tem um bom meio-campo, a começar pelo André, que para mim é um baita primeiro volante. Eu acho que o Wolverhampton vai ficar pouco para ele no futebol inglês. Você tem o Bruno Guimarães, que também para mim é um baita volante. Eu acredito que uma mudança de esquema possa sim ocorrer dentro da seleção brasileira. Você ter os próprios 3 jogadores, o André, o Bruno Guimarães e o Paquetá, só que tendo o Rodrigo por dentro, formando ali um losango, com o Vinícius Júnior e o Estevão, o Endrick, enfim, qualquer jogador que seja ali como dupla de ataque. Eu acho que a mudança de esquema é a primeira situação a ser mudada dentro da seleção brasileira. Agora, o Paraguai fez o que o Brasil não fez, que é um jogo coletivo. Dentro da proposta do Paraguai, eles conseguiram ser superiores à seleção brasileira. Quando eu vi muita gente falando hoje, mas o ataque do Real Madrid não conseguiu ser páreo ao goleiro reserva do Botafogo. O atacante do Real Madrid, no caso o Endrick, não fez gol e o centroavante do Cuiabá, que é o Isidro Pita, conseguiu sair com a vitória. Eu acho que é muito raso isso e sem engenheiro de obra pronta.
porque o Paraguai ele tinha uma proposta de só se defender e fechar os lados do campo, que é a grande dificuldade, que é a grande... o poder do Brasil está pelos lados do campo com o Vini e com o Rodrigo. Então, o Paraguai, a partir do momento que o Brasil passava a bola no meio de campo, fazia uma pressão nesses jogadores. Coisa que o Brasil não fez em relação aos jogadores paraguaios. Então, o Paraguai, dentro da proposta dele, conseguiu ser superior ao Brasil, que, mais uma vez, toques lentos, não conseguia jogar por dentro, não tinha aproximação quando a bola chegava em Vini Júnior e quando chegava em Rodrigo. Só que o Paraguai, como eu disse, conseguiu vencer a partida dentro do que ele se propôs a fazer. Tá aí, então, a opinião do nosso querido Pedro La Rocca, né, que aprofundou bem a situação do Brasil, e agora vamos esperar a próxima data FIFA, uma redenção dessa seleção brasileira, que o Brasil precisa voltar a vencer se ainda quiser sonhar com vaga direta na Copa do Mundo.